Então, eu gostaria de, nesse ponto, já incluir dois contextos. Trazer para dentro da nossa discussão a nossa ciência lecionada nas universidades, em que cada disciplina tem os seus recortes específicos e se tu falar de outra coisa, tu passa a não ser, pertencer ao ramo da ciência daquela particularidade, daquele fragmento. Então, a pergunta nesse ponto se impõe. A transdisciplinaridade não é o único caminho que nós temos para seguir fazendo ciência? Eu retorno à minha exposição anterior, em que dois cientistas da mente disseram que quando eu falo, muitas vezes eu falo a partir de coisas que eu não tenho consciência. Foi o inconsciente vivido que está falando. Será que eu não tenho que considerar, nesse contexto, a neurociência como uma das fontes que estão influindo nas decisões do Supremo, nas decisões judiciais, e que estão trazendo insegurança jurídica? Essencialmente porque nós não temos uma metodologia desenvolvida nas universidades que consideram, que cria a vinculação do conceito com o evento que ele representa? É essa a indagação que eu estou fazendo hoje. Como é que eu vou simplesmente falar num a priori de coisas que eu às vezes nem conheço? E aí, me perdoe, quantas vezes a gente se vê, às vezes lê decisões judiciais em que transparece claramente que o que decidiu não sabia sobre o que estava decidindo. Porque ele disse, por exemplo, essa contabilidade aqui está absolutamente contaminada de erro e permitiu-se o lançamento a partir de um arbitramento do fisco. E o contribuinte diz assim, eu quero demonstrar que a minha contabilidade está em dia. Eu quero uma perícia para que um contador técnico me diga que aquela contabilidade foi feita segundo as regras contábeis. E o juiz disse, não, isso é uma questão de aplicação da lei genérica. Esse caso não interessa. Decide na decisão. Decide aquilo de uma forma como ele pensa. Ele olha para a empresa, mas essa empresa me parece que não é totalmente séria e vai pagar esse imposto. Essa questão chega nos tribunais e em cada semana se julga 700, 800 processos e grande parte das vezes se homologa aquilo que o juiz pensou. Uma vez que o juiz tem autoridade de decidir os fatos, porque ele teve contato com eles. É claro que tem muitas situações em que os magistrados determinam a volta do processo, a anulação da sentença e a verificação da realidade. Agora também tem muitos casos em que as perícias são negadas. Normalmente, na área administrativa, as perícias são negadas, porque elas contestariam aquilo que o fiscal está dizendo. E para fiscalização, o que o fiscal disse é regra. Afinal de contas, existe uma superioridade, desculpem, das decisões das autoridades fiscais sobre aquilo que o contribuinte diz. Agora, a minha pergunta nesse ponto é: o que diz o Código Tributário Nacional? O Código Tributário Nacional, no artigo 110, diz que a lei tributária não pode alterar a definição e o conteúdo e o alcance dos institutos e formas de direito, utilizando expressões utilizadas expressa ou implicitamente na Constituição. Bom, a Constituição diz renda. Eu quero demonstrar que eu não tive renda. O fisco não permitiu. O juiz achou que o fisco está certo? Por que isso? Porque se permite aquela ideia de uma racionalidade clássica em que as esferas administrativas e judiciais têm um poder praticamente absoluto. Volto a perguntar. Eu falei da transição histórica
em que os governos, em que os chefes de governos se investiam nos poderes divinos. Isso não é uma transição daquele poder divino que se alegava, se afirmava e se escrevia historicamente, transferido para os poderes estatais? Em que, uma vez afirmado na linguagem processual uma determinada verdade, ela persiste? Eu só gostaria de lembrar que se hoje eu tenho um atestado de óbito e depois alguém aparece e diz, aquele que está naquele estado de óbito sou eu e estou vivo. Vale atestado de óbito até que se tenha um processo, muitas vezes longo, para dizer que aquele atestado de óbito é inválido e logo a pessoa passa a ter vida. Isso não é puro formalismo acima da realidade? Será que isso pode persistir numa sociedade atual, moderna? Será que o juiz é João Pedro? E aqui, João Pedro está morto? Ele imediatamente determina que aquela pessoa passa a ter uma personalidade jurídica formalmente decidida como vivo? Por que a demora? Por que essa burocratização? Isso é para dizer que o Estado tem um poder absoluto. E esse poder absoluto é conferido pela teoria jurídica lecionada nas nossas universidades. Nós gostaríamos de voltar para o arado virador que a gente encontrou no museu na França, e a informação é de que ele foi começado a utilizar, foi fabricado no ano 500 depois de Cristo. Mas o que tem esse arado virador? Ele nos ajuda, em muito, a fixar o que é sistema. Aquele arado virador passou a ser utilizado exatamente para que o agricultor pudesse virar a terra e fazer com que todas as palhas e todos os restos das antigas plantações fossem incorporados à terra. Sim, mas o que tu quer com a agricultura aqui? Eu quero o seguinte: aquele era o sistema de agricultura e era um dos princípios que devia ser aplicado. Além desse princípio, tinha a forma de se manter sob controle a erosão, tinha que se plantar o produto, o bem agricultável no período certo, tinha que se fazer as limpezas, tinha que se fazer toda aquela atividade agrícola. Agora, esta atividade agrícola está dentro dos princípios que se formavam dentro de um sistema geral. Esse sistema vinha sendo praticado desde que começou a agricultura, com todos os princípios aglomerados para fazer com que a terra produzisse mais e não perdesse seu valor de geração de alimentos. Então, com isso eu quero dizer que existe uma situação posta como sistema composto de diversos princípios que buscam um determinado fim. Mas isso não se consegue fazer pensando, sentado numa cadeira e pensando. Isso vem com a prática, com o tempo que a agricultura vem se desenvolvendo. E aí a gente verifica, esses mesmos princípios, esses mesmos sistemas estão sendo praticados hoje. Qual é o princípio? Incorporar aquilo que restou das antigas plantações, evitar a erosão e plantar no período certo. Então, com isso, não podemos deixar de verificar que tudo tem seus sistemas. Só que era um sistema que antigamente era válido,
é válido hoje e provavelmente será válido amanhã, porque a terra não vai mudar de condição de ser agricultável. É claro que hoje nós temos máquinas modernas, mas os princípios de incorporação de restos de antigas plantações, evitar de que haja erosão, evitar que se plante em períodos errados, isso tudo está dentro do sistema. Esta é a situação que a gente vai verificar durante todo o curso. O que é sistema? Sistema é alguma coisa que articula uma determinada prática para se alcançar uma finalidade específica. É essa situação que a gente tem que começar a marcar desde logo, para que não se pense que o sistema está solto e pode ser pensado, ou conversado, ou combinado, sem que se tenha uma articulação com a realidade onde isso ocorre. Então, essa é uma questão importante, e a gente já trouxe, então, o arado virador, exatamente para sair um pouco do tema que está se fazendo, mas exatamente para marcar alguma coisa já bem mais palpável de como se forma o sistema.